Paz, Senhor, irmãos. Quero sugerir para você que está aí na sua casa que você pegue a sua Bíblia, tá bom? A gente vai ler alguns versículos aqui. E por mais que você esteja na sua casa, tenta exercitar, né, essa prática de ficar com a sua Bíblia mesmo. Se você é do tipo que anota alguma coisa, anote, né? Não é só porque a gente está lendo ou porque aparece na tela, mas tenta pegar a tua palavra mesmo, a palavra de Deus aí, e acompanhar com a gente, tá bom? Eu pedi pro Lucas ficar tocando violão aqui enquanto eu prego, nosso amigo Califórnia, e vou só orar aqui. Pai, eu te agradeço, Deus, por esse dia, te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por poder estar aqui, ó Pai, compartilhando aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, Pai. Que todos nós, ó Pai, venhamos a aprender com a Tua palavra hoje, que ela faça tudo, Pai, que ela gere vida, que o Teu Espírito Santo traga, gere vida nessas palavras, né, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela cumpra o propósito para o qual ela foi designada hoje, ó Pai. E hoje eu quero falar sobre algo extremamente importante, e eu te peço que o Senhor abra nossa mente, abra nossos corações, ó Pai, para que a gente possa absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, ó Pai, que eu seja um mero canal, um vaso de barro aqui, ó Pai, para compartilhar o ouro que é a Tua palavra. Essa é a nossa preciosidade, ó Pai, que ela faça tudo aqui hoje, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, pessoal, muita gente tem me perguntado, né, como tem sido a minha vida nessa quarentena. Que coisa louca que a gente está vivendo, né? Eu não sei qual foi a última vez que o mundo passou por um negócio tão esquisito desse. E as pessoas sempre têm o costume de perguntar, né? Quando você está com qualquer pessoa, você não tem assunto, você fala, e aí, como é que está na sua quarentena, né? E muita gente tem me perguntado isso, e a minha vida, pessoal, ela tem sido normal de segunda a sexta-feira. O que tem mudado são os finais de semana. Eu sei que muita gente está trabalhando de casa, eu sei que algumas pessoas estão afastadas, algumas pessoas, infelizmente, perderam seu emprego, mas no meu caso, graças a Deus, eu continuo trabalhando e tenho trabalhado normalmente, né? Lá no meu trabalho não tem 90% dos funcionários, então eu fui um dos escolhidos, né, para estar lá representando, então eu tenho trabalhado bastante. Mas o que mudou, na verdade, foram os finais de semana. Eu, assim como muitos de vocês, eu nasci na igreja. E quando a gente nasce na igreja, parece que a gente cria um vínculo tão grande que a gente quer estar na igreja o tempo todo. Eu estou vendo aqui os rapazes aí, o Renan, o Regis, a galera aí. Os caras não saem da igreja um minuto. Qualquer dia, quando você ligar, eles estão na igreja, né? E isso é maravilhoso, é bom demais. Clebinho ali também, né? E isso tem feito uma falta muito grande, sabe? A falta de estar na igreja, seja para tocar, seja para cultuar, seja para servir, seja para fazer qualquer coisa. Mas principalmente de estar com os irmãos, né? De estar com a galera. Eu até comentei com o pastor esses dias na live, né? Parece que essa quarentena, ela veio num momento que nossos cultos estavam mais absurdos de animais, né? Não tenho nenhuma expressão mais adequada, mas estava louco demais os nossos cultos, né? Isso aqui é um culto de jovem, né? Então, estava demais. E, de repente, veio esse negócio e cortou o nosso barato, né? Mas, a gente tem feito os nossos cultos e eu tenho sentido muita falta, sabe? Da galera, de estar juntos, né? Toda vez que a gente encontra com alguém, a gente fala, né, no WhatsApp, quando essa quarentena voltar, a gente vai fazer um culto lá na minha casa. Quando essa quarentena voltar, a gente vai fazer um churrasco e vamos fazer um momento de oração. Eu acho que se todo mundo cumprir o que está falando, gente, a gente vai ter culto até 2029, pelos meus cálculos. Porque toda hora a gente está falando, e a gente está desesperado para fazer um culto com a galera, né? A gente está desesperado para fazer um culto com todo mundo. E é muito bom a gente estar na igreja, a gente ama esse lugar, que inclusive está passando por uma reforma, né? Esses bancos, esse chão, a gente pega um amor muito grande, mas não é a mesma coisa sem as pessoas, né? É até esquisito a gente cantar, né? Este é o som da tua noiva apaixonada, e não tem ninguém nos bancos, né? Mas como o Abner falou, vocês estão aí adorando da sua casa, mas a gente sente muita falta de estar aqui. E isso é uma das coisas que a quarentena tem mostrado, pelo menos para mim.
tem mostrado que a igreja faz falta. Talvez muitos estivessem, né, antes da quarentena começar, estivessem meio que naquele clima de, vou só de vez em quando, ou não vou muito mais na igreja, ou então eu vou quando toco, né, eu vou tocar, tá escalado, tá, então eu vou na igreja. E agora a quarentena está mostrando que a gente não está tendo nem opção, e é muito ruim a gente não poder estar na igreja, não poder estar com o pessoal, não poder estar adorando com todo mundo aqui, né, e... Bom, eu te pergunto, você está sentindo falta? Se você não está sentindo falta, eu me preocupo por você. Tem um versículo aqui em Salmos 122, 1, que fala assim, é um salmo de Davi, né? E ele fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se você também é antigo de igreja, você vai lembrar das músicas que a gente cantava lá embaixo no DI com o pastor Tiago, quando a gente era criança, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. É uma frase de Davi. E Davi, ninguém menos do que Davi, o grande rei, o homem segundo o coração de Deus, ele chegou e falou para todo mundo assim, olha, eu me alegrei quando me disseram, vamos para a igreja? Vamos para a casa do Senhor? O coração dele exultou de alegria. Aí você pode pensar assim, não, mas... Ele falava isso porque, sei lá, naquela época os cultos eram lá mesmo, no tabernáculo, né? Não era assim de ficar adorando em qualquer lugar. Então era o lugar que ele podia adorar. Não, negativo. Davi adorava onde ele quisesse. Ele estava adorando lá na sala do rei Saul. Lembra quando o rei Saul tentou matar ele? Ele já estava adorando ali. Tem ocasiões em que fala que Davi subiu no cume do monte e foi adorar lá em cima. Eu acredito que, por exemplo, se a gente pega Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, ele provavelmente estava vendo aquele cenário, eu acredito assim, ele estava vendo os passos verdejantes, aquele rio, e ele estava adorando ali. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que Davi adorava onde ele quisesse, ele reforçou a alegria que ele tinha quando alguém falava, Davi, vamos para a igreja? No caso, Davi, vamos lá no tabernáculo? Vamos lá juntos? Tem uma outra passagem aqui, Salmos, um pouquinho antes aqui, Salmo 27, 4. Fala assim, uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Essas palavras aqui, na casa do Senhor e no seu templo, dão a entender que ele está falando da igreja mesmo. É óbvio que, o importante é estar na presença de Deus. A gente vai chegar lá. Mas é óbvio, isso é óbvio. Mas ele estava falando de um lugar físico, um lugar que aqui eu quero aprender no teu santo templo, Deus. E eu vou te falar uma coisa, Deus quer que a gente vá à igreja, é da vontade de Deus, é dos planos de Deus, é do desejo do Senhor que a gente vá à igreja, porque se a gente não for na igreja, ela vai deixar de existir. E qual o sentido? Para mim não faz sentido nenhum a igreja deixar de existir. Não, mas antigamente, na época de Jesus, nem tinha igreja, lá era culto nos lares, amém. Mas com o passar do tempo surgiu, e hoje é uma bênção, aqui é um lugar de refrigério, aqui é um lugar de refúgio, aqui é um lugar de graça, aqui é um lugar de milagre, aqui é um lugar de misericórdia, aqui é um lugar de edificação, aqui é um lugar de comunhão, aqui é o lugar onde a gente está junto. Deus quer que você vá à igreja, amém? É engraçado que muitos dizem coisas assim, eu sou a igreja, eu não preciso ir à igreja, né? Ou então, a igreja é o edifício, mas a igreja não é o edifício, mas somos nós, é a gente na verdade. Você tem total razão, nós somos a igreja.
Mas cuidado com essa frase, porque ela pode ser muito mal aplicada. Eu não vou na igreja porque eu sou a igreja e eu faço o meu próprio culto. Fica quietinho, fica. Não fala isso, porque isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, tá? Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. Eu vou fazer que nem o apóstolo Paulo. Digo eu e não Deus. Eu nasci na igreja, tá? Eu tenho 35 anos, se não me engano, que o tempo está passando tão rápido, quando a gente decora a nossa idade, já fez outro aniversário. 35 anos. Na minha experiência, que talvez para você seja pouca, porque você tem 70, na minha experiência, essa frase, eu não vou à igreja porque eu sou a igreja, é a principal frase dita por pessoas que estão prestes a se desviar. E eu não estou falando que isso é um princípio bíblico, isso não é um versículo, você não vai achar nada disso, mas eu estou falando que eu conto nos dedos aqui, ó, não querendo dizer que são poucos, mas no sentido que eu sei, fulano, ciclano, beltrano, o outro fulano, o outro ciclano, o outro beltrano, começou com esse papinho, eu já estou imaginando que ele está prestes a cair e sair fora. Volto a dizer, minha experiência, informações que eu coletei ao longo da minha vida. Claro que isso não é tudo, tem muitos outros casos. Mas começa com esse papinho do tipo, eu sou a igreja e eu faço o meu culto na minha casa. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Uma vez eu criei eu gosto de frases, né? E eu criei uma frase que chama, quem se afasta do corpo está prestes a se afastar da cabeça, que é Cristo. O problema não é você falar, mas eu sou a igreja. É verdade, eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. Mas quando você começa a falar isso, como que dizendo, eu não preciso de mais ninguém, porque o meu relacionamento é eu e Deus, você está prestes a cair, começar a cair num precipício. Mesmo porque tem um provérbio, acho que é 18, se não me engano, que fala, quem se isola procura interesses egoístas, 18:1, se não me engano. Quem se isola está procurando interesses egoístas. Duda, quer dizer que eu não posso me isolar? Não, você pode se isolar, mas se você se isola no sentido de eu não preciso de ninguém, eu não preciso de um pastor, eu não preciso de nada, porque eu sou templo do Espírito Santo, você não está com razão. Mas eu sou templo do Espírito Santo e eu posso fazer o meu culto. Meu amigo, Jesus não era templo do Espírito Santo, ele era o próprio Deus. E ele não faltava nos cultos. Ele amava a igreja. Você lembra naquela ocasião, quando ele estava lá e começou os camelô lá, os carinha lá, a vender coisa na igreja? Ele chegou e para mim aquela foi a ocasião que eu mais imagino Jesus nervoso. Falou, aqui não, pegou o chicote e começou a expulsar todos os mercadores do templo. Aqui é a casa do meu pai, e o zelo pela casa do Senhor me consome. Desde criança, você lembra quando ele era criança? Esse dia eu estava reparando, não sei se você já assistiu a série The Chosen. Eu indico para todos vocês, muito boa, gratuita, só baixar no aplicativo, tá? Na série lá tem umas passagens, eu fui prestar atenção numa coisa. Sabe aquela vez que Maria e José foram para Jerusalém com Jesus? Aí de repente Jesus sumiu, e eles ficaram preocupados, cadê Jesus, cadê Jesus? Eu nunca tinha reparado nisso, ele ficou 3 dias desaparecido. Imagina o desespero daquela mãe de uma criança sumida por 3 dias. Eu sempre acho que li superficialmente aquela passagem e pensei, ele sumiu, mas no final da tarde encontrou. 3 dias, e quando foram, acharam ele estava onde? No templo, aprendendo. Não pense que, não, mas eu não preciso. Lê comigo aqui, por favor, pessoal. Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia. 10, 24 e 25. Fala assim, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos no amor e as boas obras, e não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procurem encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando está vendo que já está chegando o dia. Não deixe de se reunir
e congregar juntos como igreja. Mas claro que isso só o sol do meio-dia. E eu acho engraçado o autor falar, como fizeram alguns. Dá certo, sabe? Tipo assim, ó, não deixe de vir para a igreja, que nem uns aí, ó, estão fazendo. Não vai na desses, não. Engraçado que é em Hebreus que fala que o povo estava precisando estudar mais, que estava como criança ainda, estava leitinho. Não vai para a igreja. É difícil pensar em amar a cabeça, que é Cristo, sem amar o corpo, que é a igreja. Tem uma frase de um teólogo chamado Matthew Henry. Ele fala assim: o homem é feito para a sociedade e os cristãos para a comunhão dos santos. Você precisa, e eu preciso de você. Eu preciso que você esteja aqui. Você precisa de mim, e cada um aqui é uma peça, uma engrenagem que vai mudando. E é do interesse de Deus que haja igreja. Eu estava pensando esses dias sobre aquele texto de Mateus 18, não me lembro o versículo, mas fala assim, ó, quando 2 concordarem, vai ser feito. Por quê? Quando 2? Deixa eu, só eu? Não, eu quero que seja 2. Jesus falou, eu quero que seja 2, tá bom? Você já parou para pensar naquele texto, que acho que é por aí também, que Jesus fala... Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Ué, mas Jesus não é onipresente? É? Ele não está comigo aqui no porão, aqui, não estava com Daniel na cova dos leões, não estava com José lá na prisão? Estava. Mas ele fez questão de falar, 2 ou 3, beleza? Talvez ele falou 2 ou 3, tipo, pensando na menor igreja possível. Porque Jesus não está preocupado com o tamanho da igreja, Ele está preocupado com a qualidade do culto, a qualidade do nosso coração. Então talvez Ele falou ali 2 ou 3, meio que querendo dizer, ó, estejam juntos, estejam juntos. Esses dias, eu descobri uma coisa que eu acho bem interessante, eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Hoje a palavra que a gente usa como igreja, ela vem do grego, né? Eclésia. É por isso que quando você vai estudar seminário, por exemplo, tem eclesiologia, é o estudo da igreja, a palavra eclésia, tá? E do grego, ela é formada por 2 palavrinhas, que uma quer dizer chamado, e a outra quer dizer para fora. Aí muitas pessoas interpretam de várias formas isso, né? Chamado para fora. Por exemplo, eu já vi esse termo, essa interpretação. Chamados para fora do mundo. Eu não sou mais do mundo. Igreja quer dizer chamado para fora do mundo. Beleza, faz todo sentido. Eu não sou mais do mundo, não estou mais nas trevas, mas eu vim para a maravilhosa luz. Faz todo sentido. Ou então tem gente que fala assim, eu fui chamados para fora no sentido de chamado para fora da igreja, para a gente pregar nesse mundão aí, e fazer a obra, e ver milagres e maravilhas, como Jesus nos orientou. Também faz todo sentido, chamado para fora. Só que eu estava vendo no dicionário, no novo dicionário grego do Novo Testamento, alguma coisa assim. Essa palavra, eclésia, ela surgiu no início da democracia ateniense, ou seja, lá de Atenas, na Grécia. O que acontece? Eles faziam, na época, né? Eles tinham discussões políticas e, vamos ter uma reunião aqui, vamos ter uma assembleia aqui. E todos eles se reuniam na praça, numa praça, para discutir assuntos políticos ali. Então, eles deram o nome eclésia. O original quer dizer, chamado para fora da tua casa para vir aonde está a reunião. Entende? Eu não estou falando que é errado falar chamado para fora do mundo, chamado para fora da igreja. Estou falando que originalmente a palavra eclésia quer dizer, chamado para fora da tua casa aí onde você está, para vir para cá, porque aqui é a nossa reunião. Tanto que se você vê em Atos 18, 19, eu anotei... Atos 19, 41, você vai ver que teve uma briga lá, e começou um maior barraco lá em Éfeso.
E o termo em grego que está ali é eclésia. Então chegou o escrivão da cidade e finalizou aquela reunião, aquela eclésia, ou eclesia, tem gente que fala eclesia, né? Mas o que eu estou falando é isso, igreja quer dizer chamado para fora de casa, para estar onde todo mundo está reunido com o mesmo propósito. E aí pegaram esse termo e aplicaram à igreja. Só que aí tem gente que quer usar o termo, não, é chamado para fora da igreja para ir pregar. Nem dentro da igreja está direito. Como é que o cidadão quer sair para fora se nem entrou aqui na igreja? Vai sair sem entrar? Não, mas o meu negócio é lá fora. O meu negócio é com os outros. Não. Primeiro passo, vem para a igreja para você ser pastoreado, para você ser ensinado, para você e eu, tá? Me incluo, obviamente, para nós sermos, aprendermos a servir, aprendermos sobre humildade, aprendermos a palavra de Deus. Ah, mas tem gente que vai direto para ir para a África. Tudo bem, é verdade. Se você for ver lá no livro Heróis da Fé, tem gente que se converteu, já foi para missões e mudou o mundo. Mas o que eu estou falando é, o normal primeiro você vem para a igreja, depois você sai. E faz o que você quiser, prega, discipula, evangeliza e por aí vai. Tem uma frase do Agostinho. Ele fala assim: não pode ter Deus como um pai aquele que se recusa a ter a igreja como mãe. Ó, eu gosto dessas frases, né? E não estou falando que é bíblica, tá? Mas é a frase de um homem que... E para mim faz todo sentido isso. Ah, mas isso aí beira a religiosidade, Duda. Isso aí você está sendo fariseu ou está sendo religioso demais. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de estar aqui para a gente ter comunhão e aprender uns com os outros. A gente precisa disso. É engraçado que essa pregação, irmãos, eu ia falar isso no começo, acabei me esquecendo. Essa é uma pregação, mas não é para hoje, é para amanhã. Porque hoje não faz muito sentido, né? Mas venha para a igreja, venha para os cultos, congregue com os irmãos. Mesmo porque ovelha desgarrada é sempre uma presa mais fácil. Tem uma história, eu li num livro do Moody. Moody foi um evangelista top, ele está no livro do Heróis da Fé também. Inclusive, se você nunca leu, leia Heróis da Fé, Orlando Boyer. Para mim é um dos 5 livros mais relevantes que existem, tá? Porque você vê pessoas que você fala, é possível ser assim, então eu vou tentar. Aí tem uma ocasião em que Moody, ele foi na casa de uma pessoa para evangelizar o cara e para levar ele para a igreja, né? Aí ele pregou, tal, o cara aceitou a Jesus. O Moody é do século XIX, 1800 e alguma coisa, 1850. Ele pregou e aí ele falou, agora vamos para a igreja, tá bom? Não fala o nome do rapaz, mas Moody falou, então vamos para a igreja. Aí ele falou, olha, para mim não faz sentido nenhum ir para a igreja. Eu posso ser um crente tão bom dentro de casa quanto na igreja. Para mim não faz sentido. Moody ouviu, ficou quieto. Aí ficou um silêncio na casa. Aí ele foi para a lareira, pegou uma brasa da lareira, né? Aí ficou olhando para ela, botou aqui em cima da mesa. Aí passou 5 segundos, 10, 1 minuto, a brasa se apagou, perdeu o brilho, perdeu o calor, perdeu o fogo, e Moody continuou sem falar nada. Aí pairou um silêncio. Aí o cara, entendi, Moody, entendi. Fique onde está o fogo, fique onde está o povo que ama a Deus, permaneça, mesmo porque a Bíblia fala, né, fica andando com gente que não presta,
né? Não fica se assentando na roda dos escarnecedores. Claro que a gente não... Isso é um versículo que é extremamente mal interpretado muitas vezes, né? Mas a ideia é, ande com gente que ama Deus, para que você tenha uma recarga, para que depois você vá lá e enfrente os teus dias, tua semana inteira, né? Eu falei, né, que essa pregação talvez seja para amanhã, porque o que acontece? A tecnologia, ela é uma faca de dois gumes, né? Ela traz muitos benefícios e vantagens, mas também traz bastante prejuízo. Por exemplo, esses cultos online. Mas meu amigo, minha amiga, eu dou graças a Deus por esses cultos. Eu dou graças a Deus por essa câmera que eu estou olhando aqui, ó. Eu dou graças a Deus porque a gente está podendo ter esses cultos online. Mas se por causa dela você parar de vir na igreja, eu vou desejar que todas as câmeras do mundo se explodam e não machuquem ninguém, obviamente. Isso é uma bênção, isso aqui é uma bênção. Só que essa quarentena, uma das coisas que ela tem nos mostrado também, é que o homem descobriu que dá para fazer as coisas de casa, né? Você descobriu aí, né? Você percebeu, né? Dá para trabalhar de casa, dá para ver culto de casa, dá para pedir pizza sem sair de casa, dá para fazer de tudo. E você acha que o mundo não vai mudar depois dessa quarentena? Minha esposa trabalha com recrutamento e seleção. Antes da quarentena, ela fazia home office, né? 2 vezes por semana, ou seja, ela trabalhava de casa 2 vezes por semana. O gerente, o diretor da empresa dela já decidiu, mas meu amigo, olha que maravilha que é esse negócio. Mas ó, pode ficar em casa todo dia, mesmo que acabar a quarentena, não precisa mais vir não. Eu vou economizar com vale transporte, eu vou economizar com tempo, eu vou economizar com benefícios. Ó que maravilha, descobri que não precisa mais vir para o trabalho. Ó que maravilha, você está descobrindo que não precisa mais vir para a igreja. Precisa. Não, volto a dizer, essa pregação é para amanhã. Não se acostume com esse sofá aí, viu? Não se acostume com esse sofá. Eu sei que ele é mais confortável que os bancos da nossa igreja, que são de madeira, mas por sinal eu acho lindos, tá? Mas aqui você vai achar gente que queima por Deus, você vai achar pessoas que desejam estar com você para adorar e falar: este é o som da tua noiva, vem Jesus e enche este lugar. Aqui tem pessoas que precisam de você e acredite, você também precisa delas. Não se acostume com essa vidinha. Isso aí, vídeo online é para quem não pode, não porque eu prefiro, não prefere não. Você prefere vir, eu estou falando por você, eu estou decidindo por você, se você me permite. Você prefere estar aqui, porque eu prefiro que você esteja aqui, e eu quero estar aqui porque você vai estar aqui. E assim a gente vai continuar congregando e não deixar de se reunir como igreja, como está escrito lá em Hebreus. Cuidado, irmãos. Ninguém é desprezível, tá? A Bíblia fala o quê? Que nós somos um corpo. Cada um tem uma função. Eu tenho a minha. Aquele irmãozinho que senta lá no fundo e não faz, eu não vejo ele fazer nada. Ele tem a função dele. Cada um tem uma função, tá? Somos um corpo, a não ser que você seja o apêndice, né? Mas não, no corpo de Cristo não tem apêndice, tá? Todo mundo é necessário, todo mundo tem uma função, tá? Então, eu estava falando, né? Que o culto online deve ser uma opção para quem não pode vir. Por dificuldade de locomoção, tô doente, tô distante, tá? É muito longe. Duda, mas você quer dizer o quê? Que eu dependo da igreja? Não, não é que você depende. Sempre tem uma gente que vem com os argumentos assim para tentar, sabe? Eu não quero ouvir isso. Mas e os missionários? Os missionários vão e não tem igreja. Tá, Regina, se você estiver nos vendo, nos diga se você não tem saudade disso aqui. Eliana, caso você esteja nos vendo, me diga se você não queria ter um cultão desses aqui todo fim de semana aí na África.
Elas não dependem disso. Mas uma coisa é você não ter porque você não pode. Outra coisa é você não vir porque você não quer. Eu não faço questão de ir na igreja. Faça. E vou te falar, faça questão de vir na igreja mesmo quando você não quer. Esse é um grande engano do diabo. Colocar na nossa mente: ai, eu não estou com vontade de orar, então eu não vou, porque Deus sabe que eu não estou com vontade. Meu filho, tua carne nunca vai ter vontade de orar. Ai, hoje eu não vou na igreja porque está na cara que eu estou indo de má vontade. O sofá aqui e o Netflix está muito melhor. Aí o diabo: não vai não faz sentido nenhum você ir para a igreja de má vontade. Aí cai. É verdade, não faz sentido, eu vou me sentir muito hipócrita, então eu não vou. Não, a nossa carne nunca vai querer fazer coisa que edifica o nosso espírito. Então, mesmo quando você não tiver com vontade, venha. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. E eu vi no dicionário, essa palavra comunhão quer dizer companheirismo, participação, compartilhamento. A gente pode levar para o lado espiritual e eu estou em comunhão com você, mesmo você estando aí na tua casa. Mas é meio que uma forçação, tá? Comunhão, a ideia de forçação é estar junto mesmo, principalmente para os judeus, que era sentar na mesa e comer junto. Isso é bom e precioso, essa comunhão. Você ficar na tua casa vendo vídeo não te faz em comunhão com ninguém. Assim como eu, se eu tô assistindo Chaves, não faz eu ficar em comunhão com o seu Madruga, meu amigo, tá? Ele mesmo porque ele já morreu, né? Infelizmente, para mim é um dos melhores atores que esse mundo já viu, tá? O fato de eu estar assistindo não me faz estar em comunhão com quem está lá. Comunhão é estar junto, então esteja junto. Esteja junto. E talvez hoje não faça sentido, mas eu quero, e a minha oração antes de pregar é: Pai, que quando tudo voltar ao normal, o pessoal lembre dessa palavra. Não deixe de vir para a igreja. Não deixe de congregar com os santos. Só mais 5 minutinhos. Mais um texto aqui, ó. Efésios 4. (13 ao 16). Vamos lá. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, o Brian que gosta bastante desse versículo, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha isso aqui, ó. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, presta atenção aqui, ó. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu gosto bastante quando eu estou lendo a Bíblia e eu percebo uma música que tem base bíblica. Eu nunca tinha reparado. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade. Esqueci o resto, não sei o que lá da verdade, né? Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso é para mim, querido irmão. Então, sejamos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Vá à igreja quando essa quarentena acabar. Amém? Vou orar aqui, pessoal. Pai, eu te agradeço pela tua casa, te agradeço porque o Senhor é bom, te agradeço porque nós somos o teu corpo, e eu te agradeço porque o Senhor nos une, nos junta, e assim a gente consegue caminhar em unidade. Eu te peço, Pai, que quando essa quarentena acabar, esses bancos estejam mais lotados do que antes, que as pessoas se empolguem em estar aqui, que as pessoas desejem estar aqui, estar em comunhão e juntas, formando um coro bem grande,
te adoremos e invoquemos o teu santo nome nesse lugar. Obrigado por tudo, abençoa cada família, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém.